Sabe quando você tá jogando um RPG e começa a farmar nele? Você entra numa caverna e começa a matar 50 slimes só pra conseguir concluir uma quest. Você volta pro vilarejo, conclui a sua missão e din, você ganhou XP e grana. Mas em seguida você vai novamente pra caverna. Por quê? Você precisa de matar mais 50 slimes pra você voltar pro vilarejo e concluir outra missão, ganhar novamente XP e mais uma recompensa em dinheiro. Num looping que no início você não percebe que é um looping, mas que se torna extremamente maçante com o tempo. Aí finalmente, após você repetir esse processo milhares de vezes, você upa. E, ops, finalmente nível 50. Mas você sente que não mudou, sei lá, quase nada. Você continua matando aqueles mesmos slimes, continua enfrentando os mesmos esqueletos e concluindo as mesmas quests pra conseguir o quê? Um bocado de ouro que vai ser gasto em um upgrade que você nem sente tanta diferença? Ou vai ser gasto em alimentos e recursos para sua própria sobrevivência? Ou para a sobrevivência de outros NPCs que possam depender de você? Tudo depende. Mas tá bom, talvez você sinta que você esteja um pouco mais forte, se defendendo um pouco melhor e com um pouco mais de experiência. Mas o que mudou além disso? Nada mesmo, né? É o mesmo mapa, a mesma aventura e talvez até as mesmas frustrações. De certa forma, eu vejo que a vida real também mantém o mesmo curso. A gente estuda, trabalha, paga boleto, vive e sempre tá atrás do mesmo objetivo, que é sobreviver. Sempre vivendo a mesma rotina, sempre vivendo a porra do mesmo looping até que finalmente você se dá conta de que você tá em um looping. E infelizmente, sem você se dar conta, aparece uma notificação que diz basicamente: parabéns, você está fazendo aniversário. Subiu de nível. Mas diferente de um jogo, a gente não consegue escolher os atributos que a gente quer melhorar. Não de uma forma um pouco robótica, e sim só vivendo e aprendendo. A gente não tem a opção de voltar num checkpoint, muito menos a de conseguir respawnar. Chega a ser medonho, afinal é tudo feito apenas uma única vez. Toda aquela pressão, tipo, não erre, não fuja, conclua a porra dos seus objetivos. Tudo isso é uma pressão muito grande. Mas fazer o que, né? É o mundo real. Realmente parece que a gente tá em algum looping. A gente acorda, estuda, trabalha, almoça, trabalha mais, vai pra casa, janta e dorme. Acorda, estuda... Não, calma. Isso é uma puta rotina de merda, né? Mas que vai ser do amanhã? É, realmente, a mesma coisa. É tipo um RPG onde tá todo mundo farmando XP infinitamente, mas ninguém mais se lembra o porquê tá fazendo isso. A gente aprende que crescer é basicamente você envelhecer, acumular grana e mais conquistas. Ganhar aquele belo troféu da sua vida. Mas poucas pessoas falam do sentir. E essa talvez seja a parte mais importante, afinal somos seres humanos. Sentir é uma parte essencial de cada um. Seja sentir raiva, tristeza, amor ou alegria. Sentir faz parte do que compõe o ser humano. E pouco se fala disso porque estamos tão acostumados a viver apenas para poder ganhar dinheiro que esquecemos que às vezes temos sentimentos. Podemos estar em um momento péssimo, porém ninguém do seu trabalho vai se importar. Eles apenas querem que você produza como um simples robô. Parabéns! No seu trabalho você acabou de ganhar um título novo. Você é um NPC. Às vezes até mesmo quem é próximo da gente acaba esquecendo dessa parte essencial, que é o sentir. Te magoa com palavras, ações ou até mesmo a falta delas. Agora, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra cada um aqui. Você já parou pra pensar se você tá fazendo exatamente o que você queria? Se você tá fazendo aquilo que você sente vontade? Ou se você só foi moldado pra isso? Como, sei lá, uma quest principal que você simplesmente aceitou e começou a seguir ela? Ah, sei lá, pouco tempo atrás eu sentia que eu tava no controle de tudo. Que tava tudo certo, emprego estável, rotina levemente organizada. Tudo parecia estar tão certo pra mim, pelo menos pra quem via do lado de fora, né? Mas pra mim era esquisito. Eu sentia que eu tava preso em um tipo de looping, que eu tava jogando no automático, e isso era extremamente angustiante. Até o breve momento eu me sinto assim às vezes, mas graças à minha dedicação atual comigo mesmo, talvez eu sinta que essas coisas estão passando. Mas eu não sentia que eu tava fazendo o que eu queria. Eu apenas sentia que eu tava num RPG farmando sem parar, talvez virando um grande NPC. A gente vive numa cultura de farm. Farmamos pra poder comer, farmamos pra poder sustentar nossas vidas, farmamos pra gente existir. Isso tudo pra gente ter uma vida minimamente digna, coisa que a maior parte de nós deveríamos, sei lá, pelo menos questionar essa tal dignidade passada pra gente. Afinal, não é nada legal você ser um CLT que trabalha 9 horas por dia, acordando no cu da manhã pra você pegar uma porra de um ônibus, trabalhar num emprego onde você claramente se sente cansado todos os dias, para no fim você receber um salário mínimo que não consegue nem sobreviver direito. Vivemos farmando uma pequena quantia de ouro enquanto cada vez mais upamos o nosso nível. Mas aí que tá, nessa porra desse monte de quest a gente não aumenta os nossos status. Não porque a gente não quer aumentar, mas porque
os devs do jogo não deixam a gente fazer isso. Muitas pessoas conseguem até se tornar um pouco fora da curva, lutando um pouco mais, se esforçando como nunca para poder fugir disso. Mas às vezes outras pessoas não têm essa mesma sorte e continuam fazendo o seu melhor. Continuam recebendo a mesma coisa mesmo assim. A gente vive numa bolha onde a gente transparece evolução, mas só você sabe como as coisas realmente estão. Será que elas estão boas? Será que elas estão ruins? Só você sabe. Todo mundo se pergunta sobre milhares de coisas. Mas será que se perguntam, você tá feliz nesse caminho? Ou você sente orgulho do que você tá se tornando? Eu mesmo não sentia orgulho daquilo que eu tava me tornando. Felizmente eu comecei a mudar essa questão. E eu tô aqui passando por esse vídeo também pra poder falar sobre isso. Afinal, eu tô passando por esse processo mesmo. Esse processo de mudança. Pode ser doloroso pra alguns, como é pra mim. Pra mim é extremamente doloroso, afinal eu sempre fui muito procrastinador, sempre fui muito cabeça oca e agora tô fazendo muito por mim. Me sinto um pouco mais fora da curva, talvez? Um pouco diferente. Saindo daquele ciclo. E falando em saindo daquele ciclo, talvez a gente precise reaprender a jogar esse grande jogo que a vida é. Parar de correr pro próximo nível de uma forma desvairada e automática. Aproveitando cada momento. Talvez se a gente parar de rushar esse jogo constantemente, a gente pode aproveitar cada quest de forma diferente, passando por suas dificuldades com um pouco mais de sentimento. Talvez precisamos explorar esse mapa com um pouco mais de calma, ler as quests com um pouco mais de paciência e arriscar tomar algumas decisões fora do nosso padrão pra gente poder finalmente fugir desse ciclo horroroso que fere demais e ajuda muito pouco. Afinal, viver em ciclos não é uma coisa muito boa. Você vive em ciclo pra poder reclamar de tudo? Você vive em ciclo pra poder perder as suas coisas? Você vive em ciclo pra tudo? Se você vive em ciclos, infelizmente você não tá indo bem. Pelo menos não falando que, ai meu Deus, mesmo que você esteja prosperando, talvez sentimentalmente você possa estar quebrado e a gente tem que sair desse padrão. Quebrar os padrões sempre ajuda. É extremamente bom a gente quebrar padrões e a gente viver de uma forma que a gente acha que tá realmente certo. A gente pegar e falar, porra, hoje eu quero sair, e ponto final, e hoje eu vou sair. Ah, mas eu costumo ficar em casa o dia todo, mas hoje eu quero sair. Pode ser melhor, pode ser mais legal, pode ser mais divertido. Pode acontecer uma coisa que você não esperava e que você vai se sentir extremamente feliz no final da noite. Ou vai se sentir extremamente feliz no início do outro dia. Talvez quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão ajude todo mundo. Esse vídeo soa mais como desabafo pra mim. Ele soa mais como uma forma de eu falar tudo aquilo que eu não conseguia falar de uma forma com termos muito humanos. E tudo bem, muita gente pode chegar e falar, ai meu Deus, você tá vindo aqui com termos geeks pra falar isso. Foda-se. Pra mim é a melhor maneira que eu encontrei pra poder expressar tudo aquilo que eu queria falar. A gente pode falar com outros players se a gente se arriscar um pouco mais. Se a gente sair desses ciclos que a gente entrou. A gente pode falar com outros players para poder compartilhar experiências e um pouco mais do tutorial desse jogo, que ninguém sabe o final desse tutorial e ninguém sabe o final de verdade do jogo. A gente podia muito bem fazer algumas missões secundárias e dar um tempo para nós mesmos. Talvez só um free play, andar pra lá e pra cá, ficar de boa. Descobrir que, tipo assim, as coisas não é só XP, experiência pra vida, mas também coisas boas que aquecem nossos corações e nos fazem sentir, sei lá, um pouco mais vivos. Porque no fim o que realmente marca não é o seu nível, não é talvez até a sua experiência, que pode ser extremamente alta. Nunca foi isso. O que realmente marca é a história que você viveu enquanto subia seus níveis. Na minha opinião, a vida ela é muito vista como um jogo, só que de uma forma diferenciada, de uma maneira na qual você realmente só joga porque você tá sendo obrigado, mas que você também não precisa desistir dele. Muito pelo contrário, é isso que você tem que fazer por si mesmo, você tem que lutar. Lutar constantemente contra toda essa vontade, toda essa dor que pode ser causada contra você, porque a vida não é ruim. E é uma coisa que eu tenho pra dizer pra muitos aqui. A vida não é ruim, a vida não é péssima. Esses dias atrás eu tava em conversa com um amigo meu e ele simplesmente me falou: ah, eu acho minha vida muito lixo, muito ruim, muito merda. Às vezes eu não consigo fazer tudo o que eu quero, às vezes eu não consigo fazer isso, às vezes eu não consigo aquilo. E eu falei com ele: cara, eu entendo que você pense isso daí porque a vida não é justa pra todo mundo. A vida não é uma questão que, porra, vai ser justa pra todo mundo, nem pra tudo e todos. A vida, ela é muito injusta. Até as pessoas que podem estar prosperando nesse exato momento podem estar tão ruins quanto a gente, pelo menos sentimentalmente, porque a vida, ela sempre vai te dar alguma rasteira. E não tem problema, porque os momentos ruins têm que passar por nós pra gente crescer, pra gente amadurecer. Mesmo que seja um momento ruim que você não queira passar de forma nenhuma. E eu digo isso porque eu passei por um momento ruim, e não só um, eu passei por vários.
E eu superei. Assim como eu superei vários momentos ruins, eu sei que você pode superar. Todos vocês podem superar os momentos ruins que vocês passam. A vida claramente não é fácil, mas ela não é ruim. Aproveite a vida da forma que ela é, da forma que ela te entrega tudo. Aproveita o fato de você simplesmente conseguir sair da sua casa e aproveita o fato de você poder fazer alguma coisa. Então respirem, se acalmem. Você não precisa rushar esse game, você não precisa rushar a vida e viver no automático, viver que nem um robô. Você não precisa também provar nada pra ninguém. A vida é sua. Mas a vida também não é só sobre zerar. É sobre você jogar bem e aproveitar a jogatina. E talvez você já esteja forte o suficiente. Você só precisa lembrar o porquê você começou a jogar, mesmo que por obrigação. Você merece se sentir bem. E se você tá se sentindo mal, saiba que não é pra sempre. Tudo é passageiro. E tá tudo bem. As coisas boas acontecem e as ruins também. Mas tudo passa. Bom, eu sou o Kids. E é isso.